Vamos começar falando das organizações ambidestras. O que são organizações ambidestras? Embora o termo possa parecer um tanto quanto estranho, não tem nenhum grande segredo por trás disso. O grande segredo está em como tornar uma organização ambidestra. Organizações ambidestras são organizações que, ao mesmo tempo, conseguem ter altíssimo grau de eficiência operacional, ao mesmo tempo em que tem altíssimo nível de inovação em tudo aquilo que faz. Percebam que falando pode parecer simples, ok, uma organização que tem processos estruturados, uma organização que inova, mas essas coisas muitas vezes são excludentes. Porque quando nós pensamos num alto nível de eficiência operacional, nós imaginamos uma empresa que tem processos formalmente estruturados, processos sistematizados, processos que são todos eles controlados ao extremo para que a eficiência operacional possa se fazer presente. E isso, por natureza, contrapõe o modelo de empresas inovadoras que nós conhecemos, que são empresas que têm um certo nível de caos instalado, porque o processo criativo, por definição, é um processo que exige algum nível de confusão, porque é exatamente dessa diversidade que surgem as ideias criativas, que surgem as boas ideias. Mas já existem hoje muitas empresas que estão conseguindo, com sucesso, implantar essa filosofia de organizações ambidestras. A Toyota é um exemplo de organização que faz isso. A Toyota, ao mesmo tempo que cultiva uma grande frugalidade nos seus hábitos, que controla suas despesas, que é muito preocupada em não ostentar, isso até muito em decorrência da própria cultura oriental que é vigente dentro da Toyota, mas ao mesmo tempo ela consegue ser extremamente inovadora e cultivar um certo nível de paranoia positivo que a mantém num processo de inovação constante. Um outro exemplo muito mais próximo até a nós de uma organização que, embora não seja uma empresa, funciona como uma organização, é a seleção masculina de vôlei comandada pelo técnico Bernardinho. Ela é o típico exemplo de uma organização ambidestra. Por quê? Porque ela está o tempo todo saindo da sua zona de conforto, ao mesmo tempo que continua inovando naquilo que planeja, naquilo que tenta fazer de novo para surpreender os seus adversários. Existe uma história, e essa história é contada pelo próprio Bernardinho nos seus livros, nas suas palestras, de que, por exemplo, a seleção masculina de vôlei começava a treinar num determinado horário, imaginemos que às 10 horas da manhã. E depois que a seleção de vôlei foi campeã mundial, o Bernardo alterou o horário dos treinos para começar às 9. Aí os meninos foram lá e ganharam a medalha de ouro na Olimpíada. E no dia seguinte eles começaram a treinar às 8 e no dia seguinte às 7 e assim sucessivamente. Por que o Bernardinho mantém esse nível de paranoia criativa? Para não deixar que os seus jogadores se acomodem, para não deixar que os seus jogadores entrem na chamada zona de conforto. Mas, ao mesmo tempo, a seleção de vôlei seguramente possui processos altamente estruturados com um altíssimo nível de eficiência. Todas as jogadas que são feitas são planejadas à exaustão e isso torna a organização, seleção de vôlei, algo que é extremamente bem sucedido. E eu disse que o segredo para uma organização ambidestra é como chegar lá. Algumas coisas que normalmente funcionam é a busca pela diversidade. Algo que nem sempre é muito fácil de se perceber como algo desejável. Nós, seres humanos, muitas vezes temos a tendência de buscar contratar pessoas que sejam parecidas conosco. Isso é um equívoco. Nós precisamos de pessoas diferentes dentro das nossas empresas, porque é exatamente da soma dessas diferenças que as inovações podem surgir. Uma outra coisa muito importante para se criar uma organização ambidestra é, como eu já disse no início, alterar o nosso modelo mental. Aquele modelo mental que por muito tempo também foi predominante, que dizia que as organizações tinham que ter um alto nível de estabilidade, tinham que ser previsíveis, mas hoje, com todas as mudanças pelas quais o mundo vem passando e com um ambiente que muda o tempo todo, a mudança é algo que não só não pode ser temido dentro das empresas, como é algo, na verdade, altamente desejável. Outra coisa que tem ajudado as organizações a caminharem na direção dessa ambidestralidade é o pensamento criativo. Pensar de forma criativa, pensar de forma inovadora, e nós vamos falar um pouco mais disso agora na sequência.